Tânia. E agora chegamos aí o momento da mensagem da palavra do Senhor. Vamos ficar bem atento àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa tarde. A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos a Deus também pela sua vida, você que é sempre presente conosco. Desejamos aí a você, onde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar te alcançando aí, né, nesta semana que se inicia, né, Aurea? Sim. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana protegida, uma semana guardada na proteção dele, e também que essas bênçãos se estendam aí sobre seus familiares. Queridos, para a meditação, o livro é Lucas capítulo de número 23, apenas o versículo de número 46, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, quando nós falamos acerca da morte de Cristo, é um assunto que mexe com todos nós, né, Aurea? É um assunto que muito pregado, é um assunto muito discutido, é um assunto que ele já foi ilustrado, né, de várias formas, chegou ao conhecimento de pessoas por várias formas, através de filme, através de peça teatral, através de desenho animado, através da própria pregação em si, através de uma leitura. Queridos, são muitas formas que se expressa a morte do Senhor Jesus, mas nenhuma delas, viu, Aurea? Nenhuma delas vai conseguir descrever a grandeza desse momento na sua totalidade. Falar da morte de Cristo é falar de vida para nós. Falar do sofrimento de Cristo é falar do alívio que ele nos trouxe. Falar daquele momento de angústia passado por Cristo é falar da paz que ele deixou para nós. Então é algo maravilhoso e é algo que palavras jamais poderá descrever este momento, né? Descrever a grandeza deste momento em sua totalidade. Pois bem, queridos, eu gostaria de me ater aqui neste versículo apenas, o versículo de número 46, que nós acabamos de ler, que vai dizer: Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E logo após ele ter dito essas palavras, ele expirou. Ou seja, aqui o momento aqui era o fechamento, ou seja, o momento aqui, o cenário aqui era o cenário da morte de Cristo. Literalmente, o momento em que ele morreu, né? Já tinha passado por todo aquele processo de sofrimento, de agonia, né? Da crucificação, e ali ele estava já no finalmente morrendo. Então, o cenário aqui é um cenário muito triste, mas foi a tristeza que nos deu a alegria, né? Porque ele fez isso por nós, fez isso em nosso benefício. Mas eu gostaria de destacar aqui, Aurea, apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Eu gostaria de ficar apenas com a palavra desse versículo tão maravilhoso, que é a palavra brado. Disse assim: Jesus bradou em alta voz. Eu queria ficar apenas com a palavra brado, e a palavra brado aqui, para ficar mais fácil de sua compreensão, é um grito. Ou seja, o Senhor deu um grito bem alto, dizendo aquelas palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Um grito. Falar de grito é falar de algo que nós sabemos muito bem, porque um grito também é uma mensagem. Quem grita está passando uma mensagem. Aí você fala assim: mas uma mensagem o grito, ele pode passar a mensagem da dor,
O grito, ele pode passar a mensagem de um desabafo. O grito, ele pode passar a mensagem de um momento de contentamento. O grito, ele pode passar a mensagem de um momento de euforia. O grito, ele pode passar a mensagem de um momento do medo. E por aí afora, queridos, se a gente for enumerar o que um grito pode estar anunciando, nós vamos entender aqui que a lista é longa. A lista é muito longa. Mas dentre todos os gritos que nós já ouvimos e que nós já gritamos, já fizemos, dentre todos os gritos não houve e nem haverá o brado que teve a maior importância do que o de Jesus. Um dia eu e você já demos um grito e expressamos alguma coisa nesse grito que chamou a atenção de uma ou algumas pessoas. Mas esse grito do Senhor Jesus foi em benefício à humanidade de todos os tempos. Humanidade de todos os tempos. Por isso que não houve, nunca houve e nunca haverá um brado de um efeito que trouxesse impacto à humanidade, apenas o de Cristo. E chama-nos a nossa atenção aqui para uma reflexão bem objetiva, 3 verdades acerca desse grito. Raramente as pessoas falam do brado, mas o brado é algo que é presente. A alta voz é algo que é presente. E nós não podemos deixar que os detalhes passem por despercebidos, Conforme foi falado, é um texto muito pregado, muito anunciado, muito ilustrado, mas detalhes. A palavra do Senhor ela é cheia de detalhes. Pois bem, então o que a palavra do Senhor vai dizer? Vai dizer que o alto brado, que o grito que o Senhor Deus foi anunciando: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aqui, Áurea, eu consigo achar aqui, para a nossa reflexão, tem muitas, mas vamos ficar com apenas 3 verdades aqui, para que nós venhamos ter aí essa reflexão bem rápida, bem objetiva. Quando o Senhor, ele gritou em alta voz, dizendo assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a primeira grande verdade que eu aprendo aqui é a conclusão do plano de salvação. Plano de salvação esse que havia sido anunciado há muitos séculos antes do Senhor Jesus nascer, antes do Senhor vir a este mundo. Profetas já anunciavam acerca de que a Virgem daria à luz a uma criança. E essa criança teria a nobre missão, de morrer por nós. Anúncio de que viria o Salvador. O anúncio, tanto o anúncio por homens quanto por anjos, Tanto por homens quanto por anjos. Então, quando chegou aqui, foi como se nesse anúncio, ou seja, neste brado, o Senhor estivesse falando assim: está concluído o propósito do qual eu fui anunciado para vir a esta terra, fazer em benefício da humanidade, foi feito. Isso é maravilhoso, porque não houve impedimento algum. O projeto que nasceu no coração de Deus em seu favor estava concluído sem impedimento algum, sem problema algum. Aquilo que o Senhor veio fazer, fez. E fez muito bem feito, não negligenciando nada. O que havia sido dito que ele passaria por todas as coisas, ele passou sem negligenciar nada, e isso em meu e a seu favor. Queridos, falar de plano de conclusão da salvação é falar que está tudo resolvido. Agora é conosco. Aquilo que era do céu, o céu fez. Aquilo que o céu tinha que prover, o céu já
proveu. Aquilo que o céu tinha que manifestar, o céu já manifestou, agora é conosco. A decisão agora é com a gente, o entender agora é com a gente, o aceitar agora é com a gente, o acreditar, queridos, agora é com a gente. O céu já fez aquilo que ele tinha de fazer. O amor do Senhor já se manifestou. Agora é comigo e com você querer este amor, reconhecer este amor, aceitar este amor. Então a primeira grande verdade que eu vejo aqui é a conclusão das profecias. Aquilo que foi anunciado que deveria acontecer, ou que iria acontecer neste grito, foi o fechamento e a conclusão de todas as coisas. Aconteceu. O plano de salvação estava elaborado. Agora é com quem quiser. Agora é para quem quiser. Agora é para quem aceitar. Agora é para quem reconhecer. A segunda grande verdade neste brado do Senhor, nos seus instantes finais de vida ali na cruz do Calvário, é o brado que trouxe a libertação. Queridos, jamais nós podemos deixar de ter este entendimento. A palavra do Senhor vai me falar que o meu estado, o seu estado, o estado da humanidade era destituído da graça de Deus. Sem direito, e com razão. Sem direito e por escolha. Sem direito, sem merecimento, destituído eternamente da graça do Senhor por uma vida de pecado. Mas aí é onde entra o projeto do Senhor para nos resgatar novamente. E este brado foi o brado que ele trouxe para nós, libertação. Quando eu estava falando isso aí, eu me lembrei lá daquele grito, né? As margens do Rio Ipiranga? Sim. Independência ou morte, né? Sim. Aquele grito que trouxe uma libertação de um domínio, né? De um outro domínio e fez a nossa nação ser independente. Sim. Mas esse brado que o Senhor, ele deu lá na cruz do Calvário, ele te promoveu, querido, para todos aqueles, ele promoveu para todos aqueles que reconhece a libertação do inferno. A libertação de uma eternidade de sofrimento. Ele te proporcionou a libertação do afastamento eterno de Deus. E não existe nada maior, porque aqui nós não estamos lidando com questões materiais, nós estamos lidando com questões eternas. E questões eternas é como o próprio nome fala, é para sempre. Aqui o Senhor está falando acerca de todos aqueles que reconhecem o seu brado de vitória na cruz do Calvário como libertos do domínio do inferno. É a palavra do Senhor que nos dá este entendimento, mas isso é para quem crê. Porque para quem não crê, a morte de Cristo não teve efeito nenhum. Para quem não crê, e é muita gente que não crê, e o Senhor respeita você de não crer. Isso aí é algo que o Senhor vai te respeitar. Você pode não crer, não tem problema, mas para todos aqueles que creem, aquele brado de vitória foi a nossa libertação do domínio do mal sobre nossa vida, de uma eternidade sem Cristo. Agora, você que não crê, que é um direito seu de não crer, o próprio Deus te respeita e respeita a sua vontade de você não crer nele, né? E assim você pode viver normalmente. Agora vai chegar um dia que diz a palavra do Senhor que todo joelho, oh glória a Deus, há de se dobrar, que toda a língua há de confessar. Então, crendo ou não crendo, um dia todos terão que confessar. Um dia todos terão que reconhecer. É a palavra do Senhor. E a terceira verdade que eu entendo aqui, neste brado da vitória que foi dado na cruz do Calvário, é
que o Senhor espera, que você entenda a sua prova de amor. Porque caso contrário, conforme foi falado, o sacrifício do Senhor Jesus, para quem não acredita, se torna sem efeito algum. E o Senhor quer que ele tenha o efeito na sua vida, porque esta é a proposta do céu ao enviar Jesus Cristo nesta terra. É para morrer em meu e em seu lugar, a fim de quê? A fim de que nós não viéssemos perecer. Daí a palavra do Senhor, a vontade do Senhor é que ninguém se perca. A palavra do Senhor vai dizer que Deus nos amou de uma tal maneira que ele envia o seu Filho ao mundo para todo é sem exceção, todo que crê, para que ninguém pereça, mas temos pela graça, pela misericórdia, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, qual que é o propósito de Deus naquele brado de liberdade que foi dado na cruz? É que você entenda isso, para que tudo que ele passou, tudo que foi anunciado, tudo que aconteceu, todo o processo de morte, crucificação e ressurreição tenha efeito na sua vida. Há necessidade que você entenda, reconheça e creia fielmente nisso. E este aí é o propósito de Deus. É a terceira verdade. É que o Senhor espera que você entenda e que você aceite toda esta manifestação de amor. Quando você falou aí do brado, que você se lembrou, né, Ivan, do brado que foi dado por um homem lá às margens do Ipiranga, todos nós conhecemos aí a historinha do nosso Brasil, né? Mas eu estava pensando aqui, né, o brado de Jesus ali na cruz do Calvário, os céus e a terra confirmou, né? Houve uma confirmação na terra e no céu. Aquilo que se acontece aqui na terra das coisas comuns fica naquilo ali mesmo, né? Não tem nada. Só o momento, né? É só o momento, é uma coisa que não. E já fica registrado aí pelo povo e alguém falando. Só que aquele brado, né? Esse brado do qual você está falando, houve sinais, né, na terra. Incrível, a palavra de Deus diz que houve um terremoto abalando a terra nesse momento, né? Rochas se fenderam, né? Também aconteceu de sepulcros se abrirem, né? Sepulcros de pessoas tementes a Deus que haviam sido sepultadas, ressuscitaram ali naquele momento. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, o céu escureceu. Também a palavra do Senhor diz que houve a exclamação de um centurião romano reconhecendo Jesus como Salvador. Foram sinais assim, de quando a gente para imaginar, né? Quando nós olhamos as rochas, né, Ivan? Você passa perto de uma grande rocha com aquelas rachaduras, rochas que são praticamente abertas, né? E a gente já vem logo na mente. Com certeza foi quando Jesus bradou ali na cruz do Calvário. E sem falar, Áurea, que esse brado aí, além desses efeitos que ele trouxe no momento, todos os dias ele continua tendo efeito sobre a humanidade, né? Ele continua tendo. Todos os dias, pessoas ao crer nesta palavra, né? Sim. A libertação. Pode fazer o mesmo que o centurião romano fez lá no momento, exatamente, né? Todos os dias. Todos os dias. E vai continuar trazendo efeito, né? Trazendo efeito. Trazendo efeito de salvação, Aleluia. né? Que Glória é um sinal muito grande que nós precisamos de ver todos os dias, né? Nós que temos aí o objetivo de ganhar almas para povoar o céu, todas as vezes que vemos alguém ter esse reconhecimento aqui, nós vemos que a graça do Senhor continua atuando na terra. Pelo brado. Pelo brado. Pelo brado. Isso. E é isso, queridos. Eu só gostaria de reforçar essa terceira verdade. É tudo que o Senhor espera, que você entenda esse brado, o sentido. Ainda que nós não venhamos, né? Ainda que o ser humano não tenha condição na sua totalidade de entender a grandeza do amor de Deus.
mas o Senhor espera que você reconheça. E para a gente fechar, tem um versículo muito bonito, olha, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14, vai dizer assim: e ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrário, e ele removeu pregando-a na cruz. Glória a Deus. Ou seja, aquilo que nós devíamos, o Senhor pagou por nós. Aquilo que nos condenava, já pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, já não nos condena mais, uma vez que nós o aceitamos, reconhecemos, buscamos o seu perdão e procuramos andar na sua presença. E este aí, querido, é o caminho. Esta aí é a verdade e que nos leva à vida e à vida eterna. Pai, muito obrigado pela graça do Senhor. Muito obrigado por mais um momento, a tua palavra ser anunciada. Muito obrigado, Senhor, por cada um que é presente juntamente conosco. E muito obrigado pela grandeza da salvação, ó Deus, que é anunciada através da graça do Senhor, mediante a fé de todos aqueles que em Ti creem. Assim nós oramos agradecidos por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém